Tiagão, obrigado aqui por participar aqui da nossa entrevista. A gente vem conversando com clientes que têm passado por boas experiências, né, de estruturar a área comercial, inclusive com foco em prospecção, e vocês são um case que vale muito a pena a gente falar e compartilhar, né? Só Uhum, para passar um background para quem está assistindo, a MN ela vinha numa rota de crescimento nos últimos anos, até durante a pandemia, muito interessante, e uhum, fortemente apoiada por um contrato grande que tinha com um cliente. E já em 2022, vocês começaram a ver que o resultado começou a ter alterações nesse grande cliente. Em 2023, vocês começaram com um processo de planejamento estratégico muito interessante, né? Usando OKRs, usando realmente uma visão de longo prazo, onde vocês gostariam de chegar, e vocês viram que vocês não poderiam ficar dependendo de uma conta tão relevante como aquela, e precisariam, então, redesenhar, inclusive, o perfil de cliente ideal que vocês fizeram, uhum. e depois criar uma estrutura comercial para poder realmente focar nisso. E foi uma jornada, em 2023, uma jornada extremamente desafiadora, onde vocês até tiveram que mudar o perfil do cliente ideal no início, né? No início, mais ou menos Exatamente, no meio do ano, não foi isso, Thiago? exatamente. Meio do ano. Na verdade, eu vou até, se você me permite, trazer um pouquinho para trás. A IMN começou há um tempo atrás, eu e o Fábio, e a gente era muito ativo no comercial, né? Porque a gente veio do mercado, então a gente tinha muito contatos do mercado, então para a gente inicialmente foi mais fácil conseguir trazer clientes para a MN. E aí ela veio numa crescente e a gente entendeu que a MN tem 6 anos, no segundo e terceiro ano ela meio que começou a crescer sozinha e a gente virou muito passivo comercialmente porque era pandemia, muitas empresas fecharam ou pararam sua operação por conta da pandemia, e a IMN começou a crescer sozinha, e a gente ficou muito passivo no comercial. Então as pessoas procuravam a gente, né? Além de a gente já ter uma grande conta que, cara, que bancava praticamente todo mundo, as agências começaram a procurar uma das poucas empresas que ainda estava no mercado, e a gente estava com caixa forte para atendê-los, né? Então a empresa começou a crescer sozinha e a gente estagnou na parte comercial por conta disso, né? Porque é confortável separar, né? Tá, ela começa a crescer, 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 e você não tem esforço comercial, fica tranquilo. E a gente percebeu que em 23, com a volta dos players, né, dos nossos concorrentes, começou a ter uma demanda menor e a gente entendeu que a gente tinha que voltar a ser ativo comercialmente. E quando a gente tentou voltar a ser ativo comercialmente e fazer o que a gente fez, o que deu certo lá no começo da empresa, a gente entendeu que não estava dando certo, porque a gente já tinha que conquistar novos clientes, conquistar clientes que a gente não estava acostumado, que eram clientes diretos, que a gente estava acostumado a atender agência de live marketing. Então a gente começou a bater um pouco de cabeça aí, realmente foi o primeiro ano que a gente não conseguiu bater meta. E foi quando a gente começou assim, procurar ajuda, né, para implantação de OKR, para a gente conseguir ter uma gestão melhor da empresa, né? Fizemos alguns cursos para tentar melhorar a liderança interna da empresa, para que as coisas fiquem um pouco mais fluidas, né? Então a gente não gastamos, não tivemos problema em gastar para que as coisas fluíssem melhor, né? O investimento para que a empresa conseguisse crescer novamente. E Isso foi, aí, não, isso foi desculpa, pode realmente falar. um ponto muito interessante, né, de ter visto na MN o interesse que vocês têm realmente por investir em conhecimento, tanto você como o Fábio buscaram, tanto além do apoio que a gente estava dando na Total Corporate, buscaram Uhum, outras fontes também de conteúdo para compor, para poder expandir. Isso realmente foi muito importante, né, porque é aquela questão de não ficar parado, né, Tiagão? Se a gente vê que as coisas estão mudando, então vocês foram realmente atrás de conteúdo para poder se apoiar, né? Mas uhum, é muito interessante o ponto que você trouxe, porque é o seguinte, quando a gente sai de uma situação onde aparentemente as vendas vão acontecendo por indicação, porque os clientes buscam a nossa empresa, é natural tirar um pouco o pé do comercial, né? Então, isso foi realmente uma reflexão que vocês fizeram, uhum. e daí a gente fez aquele exercício, né, de o que seria a área comercial ideal da MN, e surgiu a ideia de ter uma ferramenta para poder apoiar na parte da prospecção, né? E aí vocês fizeram uma Exatamente. busca, escolheram uma ferramenta. Como é que foi esse processo de definição da empresa que vocês escolheram? O que vocês usaram de critério para escolher a empresa que vocês escolheram? Aqui na verdade, tanto eu quanto o Fábio, né, que vocês estão que é meu sócio, a gente entendeu que
a gente limitou nossos conhecimentos. A gente precisava de ajuda para adquirir novos conhecimentos, e nesse, até com a Total Corporate, a gente entendeu que a gente precisava de uma ferramenta de prospecção. Inicialmente, a gente tentou uma, que foi um fracasso, não foi legal, mas foi muito culpa nossa, eu acho. Primeiro que a gente não sabia usá-la, né? Segundo que a gente contratou as pessoas erradas para fazer a parte de SDR, não estavam preparadas, e a gente, como a gente é uma logística promocional, a gente tem uma venda muito consultiva, né? A gente não vende pacotes, não existe um pacote, então eu preciso que a pessoa me passe informação para que eu possa atendê-la. Eu não tenho o pacote 1, pacote 2, pacote 3, né? Então, inicialmente, essa primeira empresa, ela estava muito focada exatamente em venda de pacotes, vamos dizer assim, que não é o nosso negócio, né? Então, cara, foi um dinheiro jogado fora, a gente desanimou, tanto eu quanto o Fábio, que não surtiu efeito nenhum, a gente não marcou reunião nenhuma, a menina que a gente contratou como CSDR era totalmente despreparada e a gente desmotivou. E aí, depois de um longo tempo, até conversando com você, com o pessoal aí me falaram sobre uma nova ferramenta, e eu estava meio relutante, mas eu falei, deixa eu conversar com esse pessoal, né, para entender qual é que é. E aí sim, eu entendi que existe uma ferramenta muito melhor do que a gente usou, muito mais profissional do que a gente usou. Inclusive, ela consegue fazer search, né, captação de leads, ela consegue regrar o que o SDR vai falar, como que o SDR vai falar, né? Então, dependendo da resposta do cliente, o próprio questionário que ele vai preenchendo, ele já vai traçando se o lead é quente, é muito quente, é morno, descarta, né? Eles criam os fluxos, ele acompanha. A gente começou a implantar a ferramenta em agosto do ano passado, e entre negociações e tudo mais. Setembro começou a parte de implementação, veio até dezembro, quando a gente começou a realmente atuar com ela, e hoje já tem uma outra pessoa de CS que ajuda a gente dando suporte para dizer, pô, vamos por aqui, tem cadências de e-mail que a gente consegue colocar, campanhas de e-mail, campanhas de WhatsApp, que a gente está contratando a ferramenta do WhatsApp também, as ligações, então você tem um controle total do que está acontecendo. E o legal disso é que, diferente da primeira ferramenta, você consegue, eles entendem efetivamente o que é seu negócio, né? Como eu te disse, eu não faço uma venda do dia para a noite, não é um negócio, nem não envolve impulso, por exemplo, né? Então a pessoa tem que me dizer o que ela vai, como eu trabalho com logística, o que ela vai mandar, tem que entender o que efetivamente, quais as ferramentas que eu tenho a oferecer para ele, quais os serviços que eu tenho a oferecer para ele, e adequar o que ele necessita. Então, obviamente, é uma venda consultiva, que quem entrar em contato com essa pessoa, dizer o que eu tô apto a fazer e me adequar à necessidade do cliente, né? Então, com essa nova ferramenta, a gente conseguiu fazer isso. Ela é muito mais flexível, né? Você consegue se adaptar, ela se adapta muito mais a você. Por exemplo, que a gente quer fazer um searching para trazer empresas de comunicação. Cara, você tem lá um searching que você coloca o KNAI, você coloca os filtros do KNAI, estado, faturamento, ele traz um monte de lista, para uma lista com todos os contatos que estão na junta comercial, né? Então, e daí, cara, você entende qual que é melhor para você, e você consegue migrar também. Por exemplo, hoje nós temos 3 perfis dentro da empresa, né? O SDR, que vai fazer um contato com um lead frio, para tentar marcar uma reunião. A gente tem a gerente comercial, que ela vai fazer contato com leads mornos, leads quentes, e alguns muito quentes, dependendo da situação, né? E tem o diretor comercial, que vai captar novos clientes, né, de relevância, e também continuar fazendo a manutenção dos clientes relevantes dentro da empresa, para tentar captar, porque, obviamente, eu até aprendi com vocês, é muito mais barato a gente conseguir conquistar cliente dentro do próprio cliente do que conquistar um novo cliente, né? Claro. Então, essa é um pouco da função tanto do gerente comercial quanto do diretor comercial, né? Que, no caso, a função que eu ocupo hoje, tentar captar clientes dentro do próprio cliente. Então, essa ferramenta tem ajudado a gente bastante nesse quesito. Legal. Agora, é interessante você falar que vocês começaram esse processo com essa última ferramenta em agosto. A gente está agora final de março, né? Então, basicamente, foram 7 meses, né? Aí de implementação. E antes de Uhum. falar sobre esse processo, um outro ponto que eu acho muito bacana a gente até pontuar, que é vocês começaram com uma ferramenta, avaliaram que não deu certo, até assumem responsabilidade por algumas Sim, questões que não claro. fizeram dar certo, que isso é muito normal, porque é muito comum, porque volta e meia a ferramenta está trazendo uma gestão diferente daquela que a gente está habituado, então realmente precisa de dedicação. Acho que nenhuma dessas ferramentas funciona sozinha.
Ela Não, precisa realmente de alguém dedicado, trabalhando com ela, para ela dar certo. E outro ponto bacana que você trouxe foi a questão de preparar a estrutura comercial para usar a ferramenta. Então, vocês contrataram pessoas para apoiar nessa exatamente. execução, né? E agora, passados esses 7 meses, onde vocês até estavam até me comentando que a gerente comercial tem 1 mês de casa, né? Mas ela já veio com uma certa Isso. experiência interessante, né? Tinha outras pessoas te apoiando antes, que vocês tiveram que reajustar ali o foco. Como é que você vê hoje, depois de 7 meses? Porque você vê que é uma jornada, né? Ou seja, uma das coisas que a gente bate muito, eu acho, e a gente conversou bastante sobre isso, né, Tiagão, é que não tem milagre. Mesmo uma Não, não ferramenta dessa, existe. você tem que dar tempo para ela realmente se consolidar e começar a trazer resultado. Passados 7 meses hoje, como é que vocês estão vendo essa experiência? Cara, eu tô bem animado. Primeiro que eu tenho um controle total de que as coisas estão acontecendo, né? Numa só ferramenta, numa só plataforma. Até um comparativo com o que a gente teve a primeira vez, a gente ficou quase um ano com eles lá, cara, a gente não agendou nenhuma reunião, em quase um ano, né? Cara, com essa aqui a gente já agendou, se não me engano, 11 ou 12 reuniões, né? Volto a dizer, a gente está conhecendo a ferramenta, tem reuniões que a gente não são válidas, não são o que a gente diz qualificadas, né? Aparentemente são, mas quando a gente vai falar com as pessoas não são. Mas aí eu acho que é um pouco também culpa nossa, porque é a informação que o SDR estava passando inicialmente para esses leads frios, né? Então ele falava muito em transportador e não em logística, ele falava muito em transporte, então em serviço. Então acabava a pessoa achando que a gente era uma transportadora convencional, e não é o nosso caso, né? A gente Tá, trabalha muito mais com serviço. Então a gente teve algumas reuniões com a pessoa chegava lá, mas vocês não são transportadora? Não, pô, eu achei que fosse. Inclusive tem um caso interessante que ele falou com uma empresa, a gente trabalha com promocional, né? Promocional, então é PDV, logística de material de brindes, o que envolve marca geralmente, né? Cara, a gente fez uma reunião, que foi a primeira reunião desse SDR, e eu não quis desmotivá-lo, ele marcou uma reunião com uma empresa de engenharia férrea. Falei, putz, cara, porque ele falava transportadora, né? Então foi um erro nosso de comunicação inicialmente. Cara, e engraçado que eu falei, cara, eu não vou desmotivá-lo, eu vou falar com o cara da linha férrea, que não tem nada a ver com o meu mercado, mas, cara, o máximo aconteceu, eu vou entender que é um pouco mais sobre linha férrea, né? Fui pra... Cara, e foi super interessante, porque a gente comecei a trocar ideia com ele, tentar puxar o que eu poderia ajudá-lo. E, cara, a gente fez um orçamento, tá em orçamento com pessoas pessoal, com distribuição de EPI pelo Brasil inteiro, porque eles são uma empresa de formiga, Minas Gerais, e aí nessa conversa entendemos que eles compram os EPIs todos aqui em São Paulo, mandam para a formiga e distribuem no nível Brasil. Seria muito interessante eles trazerem para São Paulo, eu cuidar da armazenagem disso e fazer a distribuição, é barato para eles. Então a gente está nessa tratativa de fazer isso. Então, o pô, negócio que que legal. inicialmente eu achei que não fosse dar nada, eu fui totalmente sem perspectiva alguma, porque eu falei, cara, não tenho o que fazer, eu não vou carregar trilha, eu não sei construção civil, construção férrea, mas eu vou para não desmotivá-lo. Foi um puta projeto legal pra caramba. Que legal. Foi legal. Isso aí, eu fui tentando pensar, buscar o que que eu poderia fazer e achei essa vertente. Foi legal. Legal. Hoje, Mas a estrutura então que você tem hoje você tem um SDR que tá, quem que faz o direcionamento do público-alvo? É você ou é o SDR? então, aí isso é um negócio que a gente foi entendendo também ao longo do tempo. Anteriormente, o que a gente fazia? A gente pegava uma lista, um searching, e jogava lá 300 contatos para ele ligar, né? Cara, efetividade muito baixa, porque ele ligava, não tinha muito retorno de ligação, a gente estava conhecendo a ferramenta também, então tinha muita gente ali que não tinha muito a ver com a gente, e aí a gente entendeu que, cara, eu comecei a puxar todos os contatos que eu tive ao longo desse ano e eu mesmo fazia tipo uma prospecção, uma pré-prospecção, não sei se existe ou não, no LinkedIn, buscando empresas que têm o mesmo perfil das empresas que eu já atendi. Fiz uma base grande, né, de mais de 300 clientes, e aí sim eu passei para o SDR e a gente começou a ser muito mais efetivo, né, porque são pessoas que conhecem o que eu faço, porque, pode dizer, é uma venda muito consultiva. Então, as empresas que não são de marketing, de trade marketing, elas não têm muita noção do que a gente faz, né, o porquê que vale a pena contratar uma logística promocional. Então, o cara ligava lá, a pessoa não entendia muito bem o que estava acontecendo, manda apresentação aí,
e a gente sempre foi relutante a mandar apresentação, porque eu quero fazer algo personalizado, mas inicialmente foi assim. Depois que eu tracei esse perfil, ele começou a ligar para várias pessoas, mas um monte de pessoas. E começou a efetivamente marcar assim, o pico de reunião dele, de agendamento, subiu muito. Mas eu entendi que algumas reuniões que ele fazia não tinham, assim, eram com agência, mas era com a gente fora de São Paulo. Então, o cara, ele é um braço de uma empresa de São Paulo, ele não consome, ele depende das diretrizes de São Paulo ou Rio de Janeiro para fazer. Então, eram reuniões que não eram qualificadas. Aí a gente começou a mudar a estratégia também. Hoje, tanto eu quanto a gerente comercial, a gente traça um perfil de 10 a 12 clientes por semana para esse SDR, né? Que são pessoas que a gente sabe que efetivamente consomem nossos serviços, né? E ele foca totalmente nesses 12 hoje, fazendo uma prospecção um pouco mais qualificada em LinkedIn, buscando CNPJ, a própria ferramenta que a gente usa hoje, ela traz um perfil, quando você coloca o CNPJ lá, por inteligência artificial, ela já traz um perfil, ela busca um monte de informação que está na rede, já traz um perfil do cliente, o que ele faz, né? Então, isso é bem legal também, essa informação que ela traz. Então, a gente falou, cara, não adianta você ficar ligando para 200 pessoas na semana, zero efetividade. Vamos focar em 12 e o intuito é marcar 6 reuniões na semana, a gente vai ser muito mais produtivo, né? Então, Bacana. hoje é esse o foco. Então, a gente separa uns 12, entrega para ele na sexta-feira, e hoje a gente está exatamente no momento que a gente está traçando as rotinas, né? Então, então a gente entendeu. A ferramenta também dá melhor horário de entrar em contato, quando as pessoas atendem mais, quando elas respondem mais e-mail. Então, eu tenho um dashboard com todas as informações, né? Então, em cima dessas informações, a gente entendeu, cara, então, ó, das 9 às 11, ninguém te atende. Então, você vai focar em aquecer esse lead, né? Entender exatamente para pegar o máximo de informação possível para passar para a gente quando a gente precisar, quando entrar em contato com o cliente, né? A gente tem as informações necessárias. Então, hoje a gente reduziu muito a quantidade de leads que ele vai atender, mas, cara, tá dando um resultado bem legal, porque efetivamente ele está falando com pessoas que para a gente é bem interessante. Inclusive, Legal. contatos que eu queria atingir há um tempo atrás, não consegui por algum motivo, a gente voltou a falar com essas pessoas e está sendo um resultado bem, bem, bem produtivo. Então, a Bacana. gente está adaptando a ferramenta à nossa necessidade. Isso está sendo bem legal. Pô, legal. Que experiência boa. Então, parabéns aí pela implementação e pelo foco e como isso tem mexido, né, a estrutura comercial da empresa como um Uhum, todo. E certamente vocês logo, logo vão estar colhendo muitos frutos, né, dessa iniciativa. Já começaram, né? Mas uhum, certamente já vão surgir os negócios muito mais, sim, muito mais alinhados com a proposta de valor da MN, né? Muito bom. sim, sim. Obrigado, viu, Tiagão, pela participação aqui, pela Imagina. entrevista. E realmente foi muito inspirador e acho que tem muita coisa bacana para poder mostrar para as pessoas. Obrigado, viu, Tiagão. Fechadíssimo. Valeu, obrigado eu. Até mais. Tchau, tchau.